Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. E aqui a gente fala sobre plenitude, fala sobre verdade, realidade, imagem, fala muito sobre a construção do que é verdadeiramente plenitude e é uma base, é um pano de fundo para a gente falar de um tema tão importante, plenitude aos 40. O que acontece nas nossas vidas durante essa fase ou essa transição? Pois é, eu também falo no livro que as crises elas são estabelecidas quando verdade e realidade não estão em congruência. Geralmente essas crises, que são as crises de identidade, ela acontece nesse momento onde a gente está saindo de uma fase indo para outra, da criança para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a fase mais velha. E essa crise nas mulheres da meia-idade ela é estabelecida porque a gente está entrando numa fase de mais maturidade. Algumas mulheres falam sobre a idade da loba, mas aqui a gente precisa ter um pouco mais de atenção. E aí eu tenho um outro artigo que fala sobre a dualidade da autoestima. Eu preciso sim ter um olhar de amor para mim, mas um olhar consciente e não exacerbar a construção dessa imagem, criando um conteúdo que não é tão verdadeiro. Ilka, mas eu não estou entendendo nada. Calma. Por que eu falo da gente ter muita consciência nesse olhar da construção da autoestima, não uma autoestima elevada, nem uma baixa autoestima? Porque muitas são as cobranças que são lançadas sobre nós, mulheres. E principalmente nesse período, essas cobranças elas ficam mais vivas no nosso coração e na nossa mente. O que eu fiz até agora? O que eu construí até aqui? Aonde eu preciso ir? O que eu ainda preciso fazer? E nessa fase é um momento em que as nossas forças, elas não estão mais tão ativas. Até porque existe um sistema biológico por trás de tudo isso. Então, quais são os desafios que nós, mulheres, estamos passando agora, nesse momento de transição? Talvez para você tenha chegado um pouco mais antes. Talvez para você ainda não chegou. Mas por quê? Ter essa consciência que nós, mulheres, somos sim, e agora eu posso até ser ultrajada, mas nós somos sim um sexo que é frágil, mas que não é fraca. Consegue entender a diferença? A gente precisa ter esse tempo de olhar e de cuidado conosco, porque se a gente não fizer essa pausa e entender o que está acontecendo nesse momento de transição, muito facilmente a gente não vai conseguir evoluir para essa nova fase. Esses períodos, essas pausas, elas são necessárias. Olhar quem eu realmente sou, para onde eu quero chegar e como eu vou chegar. Eu lembro que eu fui no oftalmologista, fiz lá meu óculos, estava tudo bem. Completei 40 anos, quando eu fui no outro ano, já estava tudo uma bagunça. Eu só usava óculos para longe e aí eu tive que usar óculos para perto e eu disse, mas doutora, eu tem nenhum ano que eu fiz, ela já chegou aos 40, então parece que existe um peso sobre nós, já chegou aos 40, a tão terrível reposição hormonal. Pois é, o nosso corpo, ele pede mais cuidado e a gente não pode ser negligente a esse momento de mudanças e de transformações tão profundas no nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma. E hoje a minha pergunta é: quais os desafios você tem passado nesse momento de transição? Ilka, não cheguei ainda nos 40, mas eu tenho certeza que você está precisando dessa pausa e está precisando entender que agora, nesse momento, uma mudança, uma atitude, um novo mindset deve ser construído, deve ser pensado de uma forma diferente, uma renovação de mente tem que acontecer para que eu e você chegamos a um próximo nível, a uma nova fase. Tem um tempo novo para cada uma de nós, mas nós só vamos conseguir romper esse tempo com a atitude certa e com os pensamentos certos.
E se você acha que esse tema é relevante, segue, curte aqui, envia para as amigas e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo grande no teu coração e fica na paz.